Uma nova denúncia atinge a cúpula do governo de uma das maiores cidades do Brasil. 2 pré-candidatos à Prefeitura do Rio estão envolvidos na história de uma suposta conta secreta na Suíça. Tudo veio à tona essa semana na gravação que provocou as prisões de um senador e de um banqueiro na Lava Jato. A operação da Justiça Federal contra a corrupção e o desvio de dinheiro público. Qual acordo pode existir por trás desta foto? Com as mãos sobrepostas, 5 políticos parecem selar uma aliança. A imagem é do começo deste mês. No centro, o senador Delcídio do Amaral, o que foi preso nesta semana pela Polícia Federal sob acusação de ajudar no plano de fuga de um criminoso. Ao lado direito de Delcídio, o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Do lado esquerdo, o senador Romário e o secretário de governo do Rio, Pedro Paulo Carvalho. A foto chama a atenção porque Romário e Pedro Paulo são pré-candidatos à Prefeitura do Rio e seriam, em tese, adversários políticos. O senador Ricardo Ferraço completa a foto. Mas exatamente o que eles estavam comemorando? A resposta pode estar numa conversa gravada pouco depois do momento registrado na foto. O mesmo diálogo que colocou Brasília em polvorosa nessa semana, ao justificar a prisão do senador Delcídio e do banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, um dos homens mais ricos do país. O diálogo foi gravado numa suíte de um hotel de luxo em Brasília. Estavam presentes o senador Delcídio, o chefe de gabinete dele, Diogo Ferreira, e mais 2 pessoas. O ator Bernardo Cerveró é filho de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras que está preso e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Edson Ribeiro é advogado de Cerveró. No começo da gravação, o senador Delcídio explica que chegou atrasado ao encontro porque recebeu uma visita surpreendente em seu gabinete. O problema, rapaz, hoje eu estava com a minha agenda toda organizadinha, para estar aqui às 13 horas. Não tem dela, né? Aí, para acabar de complicar ainda mais o jogo, me aparece o Eduardo Paes com o Pedro Paulo, com o Romário e com o Ferraço. Na conversa, o senador e o advogado de Cerveró falam com certo espanto por estarem juntos Romário, Eduardo Paes e Pedro Paulo. O que eu achei estranho, eles chegaram, o que você está fazendo? Romário, o que você está fazendo aqui? Não, vim, estou acompanhando o Eduardo. Esquisito, né? Esquisito pra caramba. Na gravação, o senador Delcídio diz que o prefeito teria feito uma aliança com o Romário, um acordo político difícil de entender. Aí o Eduardo falou assim, não, Delcídio, eu chamei o Romário, na frente do Romário, chamei o Romário, ó, nós acertamos uma aliança, o Romário apoiar o Pedro Paulo, é isso que está falando. Mas por que Romário abriria mão da candidatura própria a prefeito do Rio de Janeiro para apoiar Pedro Paulo? Ouça o que diz na gravação o advogado Edson Ribeiro. Fizeram acordo, né? Eu sei, diz o Eduardo que fez. Foi Suíça. Foi? Foi Suíça, né? Tinha a conta realmente do Romário. Do Romário, né? Tinha essa conta? E em função disso fizeram acordo. Seu amigo, o banco, que foi comprado. O que o senador e o advogado dizem ainda precisa ser investigado. Mas o que eles sugerem é que Romário teria uma conta secreta na Suíça e teria concordado em apoiar Pedro Paulo para que essa conta não fosse revelada. Em julho deste ano, uma revista semanal denunciou Romário. A revista divulgou um suposto extrato de uma conta que seria de Romário no banco suíço BSI. Veja o documento. Titular: Romário de Souza Faria. Valor:
mais de 2 milhões de francos suíços, o equivalente a 7,5 milhões de reais. A pequena fortuna não constava na declaração de Romário à Justiça Eleitoral no ano passado. Se ela fosse verdadeira, iria configurar crime. O ponto de partida é descobrir a origem do dinheiro. Porque, por exemplo, se o dinheiro teve origem aqui e foi remetido para fora de uma maneira ilegal, a gente estaria, por exemplo, diante de um crime de evasão de divisas. Mas, por outro lado, se esse dinheiro foi obtido durante a atividade profissional dele, enquanto ele jogava futebol fora do Brasil, aí esse crime de evasão já acaba se esvaindo. Aí a gente tem uma outra situação que seria uma não comunicação oficial às autoridades brasileiras daquilo que compõe o patrimônio individual do Romário, no caso. Para provar que não era dono dessa bolada, Romário divulgou que foi até a Suíça e conseguiu este documento do banco BSI, comprovando que o extrato bancário era falso e que ele não era titular da conta. Veja uma tradução livre do terceiro parágrafo, que está em francês. O Banco Suíço informa as autoridades daquele país: nós podemos estabelecer com certeza que esse recibo de conta é uma fraude e que o senhor Romário de Souza Faria não é titular da dita conta do nosso banco na Suíça. O problema é que a gravação que levou o senador Delcídio e o banqueiro André Esteves à cadeia sugere que a conta exista de verdade. E ela ainda teria sido usada pela cúpula da Prefeitura do Rio para fazer Romário desistir de ser candidato. Tinha conta realmente do Romário. Do Romário, né? Tinha essa conta? E em função disso fizeram a conta. Seu amigo, o banco, que foi comprado. Para este criminalista, não vai demorar para a verdade sobre a conta vir à tona. Depende de uma expedição de um ofício das autoridades brasileiras para as autoridades suíças, e as autoridades suíças, em razão dos tratados internacionais existentes entre os países, prestam essa informação de maneira oficial. Mas como explicar o documento em que o Banco Suíço informa que Romário não tem conta lá? Uma das possibilidades seria fraude. Se ficar demonstrado que houve a fraude, o Banco Suíço, enquanto pessoa jurídica, não vai responder por crime algum. O que tem que se identificar é quem teria sido o funcionário do banco que desenvolveu a fraude para que ele pessoalmente possa sofrer a responsabilização na esfera criminal. O Banco BSI da Suíça é controlado pelo BTG Pactual do Brasil. O principal acionista do BTG é o banqueiro André Esteves, preso nessa semana. A principal razão para a detenção de Esteves não tem relação com a suposta conta de Romário. Ele estaria ajudando o senador Delcídio em um plano de fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Delcídio e André Esteves estariam preocupados com o que Cerveró poderia dizer contra eles em um acordo de delação premiada. Outro dado intrigante é que Guilherme Paes, irmão do prefeito Eduardo Paes, é sócio e diretor do banco de André Esteves. A Polícia Federal vai investigar se existe relação entre a possível influência do prefeito e de seu irmão no banco e a suposta ação deles para forçar Romário a desistir da candidatura e a apoiar Pedro Paulo. O que é colocado é que há uma espécie de parentesco, uma afinidade de alguém do banco com as tratativas com relação à questão da candidatura, à prefeitura, etc. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o PMDB, partido do prefeito Eduardo Paes e também do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, liderou as doações do banco de André Esteves nas eleições do ano passado. O partido e os candidatos PMDBistas receberam 17 milhões e 200 mil reais do BTG Pactual. Para o candidato de Eduardo Paes, a nova suspeita vem no pior momento possível. Como foi divulgado na semana passada pelo Domingo Espetacular, Pedro Paulo é investigado por agredir a ex-mulher, Alexandra Marcondes. Existem 3 boletins de violência doméstica contra ele.
Para a cientista política, as acusações atingem pais Pedro, Paulo e Romário. É claro que isso tudo demanda provas, demanda uma série de elementos comprobatórios dessa ilicitude, né? Mas vamos supor aqui que essa ilicitude seja comprovada. Isso vai respingar negativamente para ambos os lados. Das 4 pessoas flagradas na gravação desta semana, 3 estão presas. Além do senador Delcídio, estão detidos o chefe de gabinete dele e o advogado de Nestor Cerveró. Apenas Bernardo Cerveró, o filho do ex-diretor da Petrobras que gravou toda a conversa, está livre. Durante a semana, uma nova informação colocou ainda mais suspeitas sobre o caso. Ao contrário do que disse na época da divulgação do suposto extrato, agora Romário assume que teve sim conta no banco suíço. Em entrevista a um jornal do Rio, ele afirma: quando jogava na Europa, tive conta no BSI, só não sei o ano. Romário não se lembra se fechou a conta e disse pensar que se tem conta no banco e não movimenta, ela seria fechada automaticamente. O ex-jogador pediu que tudo seja investigado. Mas, independente disso, a investigação pelas autoridades brasileiras e suíças vai acontecer. É fácil disfarçar uma conta, fingir que uma conta que existe não existe? Muito complicado, porque especialmente o sistema suíço, que é uma espécie de vitrine do mundo, ou uma vidraça, porque todo mundo bota dinheiro para lá, porque durante muito tempo eles tiveram um sistema de sigilo internacional. De um tempo para cá, acordos internacionais visando justamente combater a lavagem internacional quebrou essa estratégia. O prefeito Eduardo Paes falou nesta semana sobre a suspeita de que ele usou a conta para fazer Romário apoiar Pedro Paulo. Eu não vou ficar especulando sobre ilações das pessoas, né? Enfim, eu me lembro que tinha gente dizendo que eu tinha vazado uma conta no Suíço do Romário, agora vão me acusar de tirar uma conta do Suíço do Romário. Os negócios empresariais e comerciais do meu irmão são da atividade dele, não tem nada a ver com isso. Romário, por sua vez, afirma que não tem nenhum acordo com ninguém. Mas se não existe acordo entre Romário, Eduardo Paes e Pedro Paulo, o que justifica o gesto desta foto, que surpreendeu até os aliados políticos? E aí, eu fui tirar uma foto com eles, né, aí tirar uma fotografia, faz todo mundo com a mão assim, uma em cima da outra. Eu não entendi mais nada. É uma loucura, né?